Qual será o destino de Gabigol? Flamengo toma nova decisão sobre jogador. Coutinho abre mão de parte do salário e está mais perto do Vasco. Corinthians perto de reforço de 48 milhões de reais. Ainda iremos falar de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Fluminense e Palmeiras e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Qual será o destino de Gabigol? Após ser afastado pelo Fla, o jogador entra na mira de gigantes do futebol brasileiro. Desde que o Flamengo afastou o Gabriel Barbosa, se analisa jogo a jogo o que vai ser feito com o atacante. No jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, já foi decidido que Gabigol não vai viajar com o elenco do Flamengo. A diretoria do Flamengo só mudaria de pensamento caso existisse uma grande reviravolta nessa renovação de Gabriel, caso que está muito longe de acontecer. Vale lembrar que o Flamengo tentou a renovação, ofereceu aumento de 50% de salário para Gabriel Barbosa e 1 ano de contrato. Mas Júnior Pedroso, agente de Gabriel Barbosa, deu uma entrevista ao Globo Esporte, dizendo que já estudam a saída de Gabriel, já que o Flamengo não tem interesse em melhorar o contrato do jogador. Marcos Braz, em entrevista, falou que o entendimento entre as partes, diretoria do Flamengo e agente de Gabriel, está cada vez mais difícil e falou isso aí. O Flamengo não está abrindo mão do Gabriel. O Flamengo ainda tem contrato com o Gabriel até 31 de dezembro. Caso não seja viável nessa próxima semana ou na outra a saída dele, ele vai continuar no Flamengo, fazendo o que tem de fazer e exercendo o contrato até o final. Embora tenha sido sempre o dirigente que mais defendeu o Gabigol, Marcos Braz não faz questão de esconder toda a sua satisfação com o andamento do caso. O Santos tem o sonho de trazer de volta o atacante que foi revelado na Vila Belmiro. No último sábado, acredite você se quiser, o Santos, que está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, fez uma oferta salarial de 2 milhões de reais por mês para Gabriel Barbosa. Segundo informações, a diretoria da Vila Belmiro pensa em fazer isso para poder mostrar uma boa imagem no mercado. Trazer Gabriel significa que facilitaria a vinda de Neymar para a próxima temporada. Os números envolvidos obviamente chamam muita atenção, já que o Santos está na Série B e tem um teto salarial de 350 mil reais. Apesar disso tudo, o presidente do clube está convencido de que a presença de Gabriel atrairia diversos patrocinadores ao peixe. Internamente, a proposta é encarada como um sinal positivo para o mercado, já que o Santos estaria brigando diretamente com alguns rivais, como por exemplo o Palmeiras e também o Cruzeiro. Ambos os times estão interessados no atacante do Flamengo. Cruzeiro encerra ciclo de contratações e, por enquanto, desiste de Gabigol. Apesar de ser um dos times interessados na contratação do atacante, por hora o Cruzeiro não vai atrás mais do jogador. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Cruzeiro vai esperar para ver a situação. De acordo com o jornalista também, a Raposa já está satisfeita com o que encontrou no mercado e não vai mais atrás de Gabriel Barbosa. Reforço no timão. Hugo Souza chegou ontem em São Paulo para assinar com o Corinthians. Hugo Souza ainda é atleta do Flamengo, mas será emprestado ao Corinthians até o final dessa temporada. O Corinthians vai pagar 1.200.000 ao Flamengo pelo empréstimo do jogador. A partir de janeiro de 2025, se quiser manter o Hugo Souza por lá, o Corinthians vai ter que desembolsar 5 milhões de reais. E aí, nesse caso, compraria 50% dos direitos do goleiro. O preço acordado entre Flamengo e Corinthians é abaixo do valor que o Flamengo tinha feito com o clube português onde o Hugo estava. Se o Chaves quisesse comprar o Hugo, teria que pagar 7 milhões de reais para 50% dos direitos. Coutinho abre mão de parte do salário e está mais perto ainda do Vasco. Felipe Coutinho e Vasco já estão alinhados entre si. Falta agora acertar com o Aston Villa. O clube inglês pretende se desfazer do jogador para não cair na questão do fair play financeiro por lá, e o treinador do Aston Villa também já não conta mais com o atleta. A tendência é que o vínculo entre Vasco e Felipe Coutinho dure até a metade de 2025, um empréstimo de 1 ano. As exigências de Felipe Coutinho já foram todas atendidas. Uma delas é a contratação de Alex Teixeira e também de Souza. Ambos os jogadores estão muito perto de assinar com o Vasco. Vegetti também falou um pouco sobre a vinda de Coutinho pro Vasco. A expectativa é muito grande, estamos falando de um jogador de muita qualidade que poderia nos ajudar muito. É da base do Vasco, da casa, tive a possibilidade de falar com ele e ele está muito entusiasmado com isso e com muita vontade de nos ajudar, então a gente espera por ele, disse Vegetti. Fluminense encaminha a contratação de Mano Menezes e parece que o cara vai mesmo aceitar o desafio de salvar o Fluminense do rebaixamento. Inclusive, o clube fez 6 pontos em 13 rodadas. Mano Menezes chega para promover uma mudança de filosofia dentro do clube, né? Já que vai ter que substituir e reinventar o trabalho de Fernando Diniz. O treinador teve contato com a diretoria do Fluminense no final de semana passado e demonstrou interesse em assumir o tricolor. Fred, ex-atacante do clube, trabalha no Fluminense e a gente sabe que o Mano Menezes e o ex-jogador, na época que ainda atuava, tiveram problemas. Mas hoje, trabalhando no Fluminense, ele foi inclusive um dos grandes entusiastas na contratação de Mano Menezes. O jornalista turco coloca atacante TT como o próximo reforço do Corinthians. Segundo o jornalista turco Burhan Khan, o atacante TT está próximo
próximo de fechar com o Corinthians. O jogador é do Galatasaray e o negócio gira em torno de 42 a 48 milhões de reais. O jogador não deve mesmo ficar no time turco na próxima janela de transferências e ainda existe a questão de que o clube passa por diversos problemas financeiros e por isso vai ter que vender seus jogadores. Thiago Almada se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Botafogo contratou Thiago Almada, jogador que era do Atlanta United, um time da Major League Soccer lá dos Estados Unidos. Segundo informações de setoristas, o valor gira em torno de 25 milhões de euros, aproximadamente 138 milhões de reais. O jogador vem para o Botafogo com o intuito mesmo de ir jogar no Lyon da França, mas ainda não existe data definida para a ida de Thiago Almada ao Lyon. A compra de Thiago Almada, inclusive, supera o valor que o Botafogo pagou por Luiz Henrique, que era 20 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões de reais. Atlético Mineiro vive expectativa pela chegada de reforços. O Atlético Mineiro sofre com seus desfalques e também sofre dentro de campo, já que não vem fazendo tão boas atuações assim. Mas o mês de julho vai trazer novas caras ao time. Um deles é velho conhecido da torcida do Galo, Bernard, meio atacante, inclusive já treina junto com um grupo na cidade do Galo. No setor defensivo, o zagueiro Júnior Alonso e Lianco já têm negociações encaminhadas com o Galo. Quem também negocia com o clube é o volante Fausto Vera, hoje no Corinthians. Esses atletas e outros eventuais reforços já poderão atuar a partir da 17ª rodada, quando o Galo enfrenta o Juventude. Boca Júnior avança pela contratação de Galopo, do São Paulo. A passagem de Galopo pelo tricolor paulista pode estar próxima do fim. Segundo os jornais argentinos, o Boca Júnior fez uma oferta de 17 milhões de reais pelo jogador ao São Paulo. O São Paulo vê a oferta com bons olhos e a negociação está avançada já. Com renovação travada, a lateral Wellington do São Paulo fica livre para assinar pré-contrato. A partir de hoje, o lateral Wellington pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil e do mundo para poder atuar no ano que vem. As conversas entre o jogador e o tricolor paulista para renovação estão paralisadas. A situação realmente parece caminhar para uma saída do atleta, já que os valores que o São Paulo ofereceu para ele não são os valores que o empresário pediu. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, falou que os valores pedidos pelo empresário de Wellington são irreais. Já existe um desconforto do jogador com a diretoria, da diretoria com o empresário, e essa confusão toda torna a renovação de Wellington muito mais complicada. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de seguir a nossa página, hein? Meu nome é Alvin e até a próxima.